Pod Castelo, a voz do direito, entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. No nosso episódio do Pod Castelo de hoje vamos falar a voz do direito. E a voz do direito nada mais é do que representada por alguém que atue no direito como um defensor público. Aqui nós temos um convidado muito especial, o Dr. Osvaldo Neto, que está aqui com a gente, defensor público titular em 2 municípios de interior aqui do Amazonas. Temos aqui o Leonardo Castelo. Parabéns por você estar aqui com a gente, agradeço por ter aceitado esse convite, que traz também aqui dúvidas, esclarecimentos sobre o direito consumerista, direito civil. E temos aqui o Dr. Valdir Barros, que advoga há muitos anos em conjunto com o sindicato, trabalhando pelos direitos dos trabalhadores, vai trazer informações, a vivência, e a voz do direito é você ser representado juridicamente por alguém quando você não tem voz, quando você não sabe requerer aquele direito. Então essas figuras são muito importantes quando você busca não só um direito, mas um esclarecimento, tirar uma dúvida, não é só para falar de uma ação judicial. Então agradeço o convite de vocês, gostaria de ouvir um pouquinho. Vamos começar, Léo, você falando um pouquinho da sua trajetória, o que você vivencia no direito, até mesmo as dificuldades que a gente tem enfrentado. O golpe do falso advogado está aí direto, né? É um absurdo isso. Já passou por isso, Léo? Olha, eu diretamente ainda não passei, felizmente, né? Graças a Deus. Ninguém quer ter esse tipo de surpresa, né? Apesar de ser bem comum, mas o escritório que eu trabalho já passou. Já entraram em contato com alguns clientes, em nome do escritório, né? Como eu disse, não no meu nome específico, mas em nome do escritório, fazendo cobranças, se passando ali. E o que eu posso dizer a respeito disso é que esses golpistas estão cada vez mais profissionais, tá? Infelizmente, hoje em dia eles buscam o número do processo, o nome das partes, o valor da causa. Então, se o cliente não estiver ali atento mesmo, se ele estiver ali naquela correria do dia a dia, pode realmente acabar passando despercebido, fazer uma transferência, e realmente acabar lesado numa situação como essa, infelizmente. Tem chegado essas demandas na defensoria, doutor? Olha, infelizmente os nossos assistidos também são alvos dessas mensagens golpistas, né? Apesar do serviço da defensoria ser gratuito, é importante que fique muito claro, nós não cobramos absolutamente nada para os serviços que são realizados pela Defensoria Pública. Alguns casos chegam até nós e são valores assim irrisórios. Por exemplo, tem que pagar R$3, R$4 para emitir uma certidão, para pagar o selo, para custear alguma coisa. E os nossos assistidos, na inocência, acabam muitas vezes fazendo. E pode parecer um valor irrisório pra gente, baixo, sabe? Mas para aquela pessoa, para o nosso público-alvo, para o assistido da Defensoria Pública, que muitas vezes tem que escolher entre o valor da passagem de ônibus para ir até a Defensoria ser atendido e, sei lá, o almoço, ou, enfim, uma refeição, faz muita diferença, né? Então, a Defensoria passa, inclusive, por uma campanha para conscientização mesmo dos nossos assistidos. A gente sempre busca reforçar que os nossos assistidos são isentos de qualquer custo do nosso serviço. Nós não cobramos absolutamente nada, nós servimos gratuitamente. É importante, caso algum assistido da Defensoria Pública esteja aqui assistindo a esse podcast, que esteja ciente. Nós não cobramos nada, o serviço é sempre gratuito. Nossa, é muito bom. Porque assim, a gente está sempre lidando no direito com muitas pessoas vulneráveis, não só da questão da hipossuficiência financeira, mas de conhecimento, né? Não sabe o que realmente tem direito, o que realmente é obrigação. E hoje a gente tem vivenciado não só a questão dos golpes, mas as questões de fraude. Existe uma diferença muito grande entre um golpe e uma fraude, né? O que acontece quando se trata de fraude? A gente tem se deparado muito com pessoas que sofrem fraudes em contratos, fraudes até mesmo em compras pela internet. Você comprou um produto, chegou outro. E diferente de um golpe, a pessoa te engana com o intuito de apenas ter um proveito econômico, receber um recurso ali
que você acreditava estar pagando alguma coisa, mas essa questão de também estar vivenciando a era das fraudes, né? É fraude em contrato digital. Como o doutor estava falando, a pandemia trouxe a vantagem do acesso à tecnologia, mas existem as pessoas que não sabem usar a tecnologia. Tem essa deficiência, essa limitação, então isso propicia um campo muito grande para os golpistas, né? E como o Léo falou, os golpes estão cada vez mais sofisticados, né? Tem vezes que nós somos pessoas instruídas, formadas, enfim, temos acesso à educação, enfim. Nós mesmos ficamos na dúvida, será que isso aqui é verdade? Eu mesmo recebi uma multa outro dia que eu fiquei, mas será? Boleto bonitinho e tudo mais, e aí depois, consultando com um amigo do Detran, eu soube que era um boleto falso, uma multa que não existia. Aí você trazendo para a realidade do assistido, de uma pessoa idosa, por exemplo, que não tem acesso à informação, a direitos, enfim, a chance, o risco dele cair nesse golpe, dele ser convencido de que aquilo de fato é um boleto verdadeiro, que aquela cobrança é fidedigna, ou que se ele depositando R$100 vai receber um alvará de 5 mil, sei lá, é muito maior. É muito maior. Então, é importante essa conscientização, esse espaço aqui, para que a gente consiga espalhar e tentar conscientizar cada vez mais as pessoas sobre isso. Muito bom. E o doutor Valdir? Eu queria falar até de golpe, tem um golpe novo aí que eu não conhecia, que é o golpe do emprego. Ligaram para uma cliente minha, procurou, uma conhecida, sabia que ela estava desempregada, começou a conversar com ela e tal, olha, tem uma oportunidade para ti, ela foi se empolgando, e lá para as tantas tem que trazer o teu currículo, mas paga uma pequena taxa de R$50. E não, mas isso depois de uma longa conversa, deixa o teu currículo, o pai deu o Pix, tu tem mais alguém aí da tua família? Tem, aí chamou bem umas 10 pessoas, tudo desempregadas, os familiares, e ela veio, meu Deus do céu, e ela pagou. Todos pagaram, juntaram R$50, pagaram para esse emprego. Depois que ela perguntou, mas quem é a pessoa? Ela veio, não sabe mais de telefone, aquele telefone não existe mais. Então esse é um golpe que eu não conhecia, conheci agora. A semana passada eu procurava. Muito bem falado. O golpe do emprego, ou do desemprego, não sei qual nome se dê para isso. É algo que mexe com o desespero das pessoas. Né? Aquilo que o senhor falou da questão do pessoa vulnerável, você imagina, você está desempregado, meu. Você está ali se propõe a fazer qualquer coisa para você, para sua família. Aí vem uma oportunidade de trabalho. O cara sabe teu nome, sabe teu CPF, ele sabe, tudo aí sabe. Aí ela ficou estranha, mas doutor, ele sabia meu CPF. Cara, eu não sei como é que ele pegou isso aí. Sabia o nome da minha mãe, quer dizer, teve acesso à documentação dela, saiu falando e jogando. Aí falou no nome de uma pessoa que ela conhecia. Olha, inclusive falou, eu conheço o fulano, ele também está aqui empregado, está trabalhando. Tudo mentira. Estão bem profissionais, bem profissionais. Isso aconteceu recente no interior, eu sou do município de Carauari, né, interior do Amazonas, e eles se passaram por um escritório jurídico falando que estavam contratando assistentes jurídicos. Aí deixavam o número lá e pediam para as pessoas compartilhar. Quando a pessoa entrava em contato, eles diziam que a pessoa tinha que fazer um curso de LGPD, que eles disponibilizavam esse curso, a empresa que estava selecionando, e que você tinha que pagar uma taxa, salvo engano, era R$230, para que após você fazer esse curso, que dizendo a pessoa que era de 2 horas, você iria ter um certificado para poder concorrer à vaga que esse escritório estava exigindo esse curso. E depois descobriu que nem existia esse advogado, suposto advogado. Então muitas pessoas caíram, porque o interior, município pequeno, tem a questão da internet, que nem todo mundo tem como conferir se é advogado ou não. Ninguém sabe nem da existência do CNA, que você consulta se o advogado existe ou não existe. Então, muita gente caiu nesse golpe. Interior a gente vê, né, doutor? Bastante. E tem um ponto comum, né? Você sempre recebe a promessa de um proveito muito grande, se convence de que é algo legal e do nada tem que pagar uma taxa. Desconfie sempre, né? Desconfie sempre. Se tiver que antecipar qualquer valor que seja, por menor que seja, para conseguir um benefício, é bom já ficar. E nessa questão do golpe do advogado, que eu já fui vítima várias vezes disso aí, vítima, mas não se consumou, porque as pessoas pegam e me ligam. Né? E conseguem, inclusive até uma comédia. Essa minha cliente, ela tinha para receber R$5 mil. Não estava nem na fase de alvará. Falou lá, não, a senhora vai receber R$35 mil. Aí ela desconfiou. Mas a senhora paga. Aí ele falou, mas como se o doutor Valdir falou que era 5 mil? Doutor, que história, eu quero 85 mil. Meu Deus do céu, esse advogado aumentou, né? Mas pelo amor de Deus, não, eu fui conversar essas situações. Eu estava falando com o doutor lá fora, antes de entrarmos, falando essa questão do golpe do advogado,
eu já penso como é que fazer para impedir esse acesso. Teve uma época no Centro do Trabalho que era muito comum. O trabalhador processava uma empresa e quando era demitido para procurar aquela empresa. E quando ele ia procurar um emprego, aquele empresário acessava lá o site do tribunal. Isso aqui é bronqueado, vai confusão. Aí o que acontece? Você não acessa mais com o nome, a não ser que você tenha o número do processo. Sim. Coibiu bastante. Era uma reclamação. Aí o pessoal não processava mais a empresa que saía. Porque chegava na etapa do emprego, nesse aqui já tem vários processos. Então você, para acessar o processo do trabalho, você tem que colocar o número do processo. Com o nome você não consegue. Entendi. Diferente, se eu colocar o teu nome lá, vai aparecer teus processos. Do advogado tal, do fulano tal. Então, eu acho que queria, já que no caso aí já vai um apelo para a OAB, que está tão preocupada com a advocacia predatória, também em nos resguardar e nos proteger. Sim. Como fazer? Proibir acesso no processo. Não tornar mais público, a não ser para as partes interessadas. Porque se tem um processo que está lá o advogado constituído por procuração, as partes estão conscientes, para que o outro pode ter acesso? Hoje mesmo eu recebi duas mensagens você de não tem clientes. acesso. Doutora, tá me mandando mensagem, eu só vi mandar golpe na hora que eu tava vindo pra cá. Mas também tem um detalhe, se você colocar meu nome, se eu colocar lá doutora Cristiane Quirino na internet, no Google, vai aparecer um monte de processo teu lá. Ali no Jus Brasil, né? Jus Brasil. Como é que faz isso? Acho que a OAB teria que se preocupar com isso aí, nessa situação, para nos proteger. Porque a gente está sofrendo muito, tá demais esse ataque aos golpes advogados. Demais. Muito. E assim, no caso, o doutor Valdir, ele trabalha com direito trabalhista, né, também na área consumerista e civil. Mas a gente falando um pouquinho do direito dos trabalhadores, o doutor, enquanto assim, atua diretamente com o sindicato, hoje, quais são as maiores demandas trabalhistas que têm surgido, assim, quais as violações de direito? Porque, recentemente, eu tenho sido muito procurada por pessoas do interior, eu não atuo na trabalhista, né? Porque muitas lojas, comércio, pessoas do interior não têm costume de assinar carteira, consequentemente não faz os recolhimentos necessários para que aquela pessoa fique na qualidade de segurado. Então eu percebo que nos interiores isso já é cultural, né? A questão de você contratar, paga o salário ali, fica ali na informalidade. Na informalidade fica por isso mesmo. Mas o doutor, assim, enquanto sindicato, também contra advogado trabalhista, aqui na cidade, na capital, que as pessoas têm um pouco mais acesso à informação, é também a maior procura? Qual seria? Eu atuo bastante tempo com o sindicato de metalúrgicos, já trabalhei para outros sindicatos também, mas o que acontece também, que ainda é comum, é o cidadão trabalhar e não receber verba rescisória. Acho que essa é a principal ainda, seria o carro-chefe. Trabalhou e não paga. Eu estou falando de empresa industrial, estou falando de empresas daqui. Eu tenho várias ações, não só eu, lá tem vários advogados, não sou o único advogado do sindicato. As ações coletivas é o que nós mais temos. Cobrou do quê? A verba rescisória. Trabalhou e não paga. Olha, aí a empresa que fechou, está em dificuldade financeira, nos procura para tentar fazer um acordo, para intermediar um acordo, mas que é um acordo geralmente em prejuízo ao trabalhador. Aí também vou puxar um pouco do meu lado, a importância do sindicato, como é a importância da defensoria pública na vida de quem está precisando. Porque quando chega uma demanda, eu imagino também que seja a defensoria pública na situação, ele está ali, o trabalhador também quando nos procura, o sindicato ele é obrigado a dar assistência trabalhista gratuita ao trabalhador, ele não paga também, assim como a defensoria pública, a não ser em outras demandas que não seja trabalhista. Ele quer esse apoio. Você trabalhou e não recebeu. Aí entra com uma ação coletiva. Eu digo infelizmente pelo trabalhador. Eu tenho ação de 10 anos, doutora. Ação coletiva. Que uns já morreram. Eu já participei de processos de trabalho, de eu estar lá na audiência e ter 200 trabalhadores lá fora esperando o resultado do processo. Só imagina uma confusão dessa. Se você tem um cliente, já é difícil você lidar, você está lá fora esperando aquela pressão. Então, acho que nós, advogados, temos que ter também essa sensibilidade de entender que aquela raiva também do cliente, no caso do trabalhador, do hipossuficiente, ele não está descontando em cima de ti. Eu tenho muito claro na minha mente, sabe? A indignação dele, ele está chateado, não recebeu, meu amigo. Ele quer o principal, o básico. E outra coisa, como o sindicato de metalúrgica atua nessa área do polo eletroeletrônico e aliás, abarca todas essas empresas do distrito industrial,
Aquele título industrial é uma máquina de fazer lesionados. Eu já perdi a conta, se você falar com qualquer advogado do sindicato metalúrgico, das ações que nós fazemos em acidente de trabalho. Aí acidente de trabalho inclui também a doença ocupacional, que a legislação equipara acidente de trabalho. É impressionante e é uma coisa que o sindicato tem lutado, mas é complicado. Porque aquele chão de fábrica ali, o pessoal pena, rala. E como a senhora citou aí na reforma trabalhista, eu sou favorável, acho que foi um avanço em muitas coisas, mas também um retrocesso, principalmente na questão, na quantificação do dano moral. Sim. Dano moral. Para nós advogados era o manjar dos deuses. Você conseguiu, eu tenho um processo, mas isso já faz muitos anos. Não tem mais isso é um sonho. Não estou vendendo ilusão para o advogado que está começando agora. De R$150 mil, 200 mil de indenização, aí você imagina um percentual de cima de seu honorário. Hoje em dia, o cidadão se acidenta, aí eles mensuraram o dano moral de acordo com você ganha, dependendo se é uma lesão grave, média ou gravíssima. A gravíssima é difícil você comprovar. E quando você vai ver, você recebe R$5 mil. Um dano você não vai mais trabalhar, vida, né? você não vai mais trabalhar naquele setor, amigo. Por exemplo, uma bursite, que é muito comum, né? Para quem trabalha no estudo já sabe o que eu estou falando. Ou é fisioterapia ou é cirurgia. A cirurgia não é aconselhável. Você pode sair de lá aleijado. Isso é uma situação. Então, eu já vi casos, até eu falo para minha esposa, eu sei que eu não devo me envolver, mas a gente é ser humano, né? Sim. Eu fico indignado, mas eu tento transformar esta minha indignação em solução concreta para aquele problema que chega até mim. Eu não posso ficar só indignado com raivinha, eu tenho que, porque eu deixo a raiva para o cliente ficar com raiva, mas eu também posso ficar indignado, poxa, se realmente você foi injustiçado, mas eu tenho que baixar a bola e eu tenho que adequar o melhor possível. Aí você parte, e é uma ação demorada, mas eu sempre digo para as pessoas que estão com esse problema ocupacional, ajuize a ação. Porque aí você vai enfrentar, você faz ação judicial, aí depende normalmente de uma perícia. Eu sei que a legislação fala que o juiz não está distrito, não é obrigado a seguir o que está o laudo, mas todos seguem, tá? Então eu vou até o final, eu vou por recurso, já teve muitos laudos que eu perdi, laudo pericial, coisas absurdas. De trabalhador que tem lá, sei lá, 5 afastamentos pelo Código 91, que é o clássico lá, que não existe estabilidade. Só teve aquele emprego, você imagina, só teve aquele emprego, o cara entrou lá, saiu, entrou jovem. Aí o perito diz que, não, mas ele jogava vôlei no intervalo. Bicho, eu sou campeão em brigar, não é brigar no bom sentido, né? De requerer realmente o direito. Já né? teve parte, inclusive, na hora da perícia, quando vem aquele laudo, é uma coisa absurda. Aí lá tem que rever para o tribunal, sustentação oral e para tentar. Na nossa profissão, né, se a gente perder a capacidade de se indignar, a gente tem que fazer outra coisa. Sem isso, o advogado, o defensor, tem que... Eu acho que é isso que é o meu combustível, que me aproximou da doutora Cristiane Quirino. Que ela está falando de trabalhista, mas é aquela história, sou advogado velho, mas a gente vai morrer estudando, né, amigo? Sem dúvida. A gente vai morrer estudando. E lá no sindicato, acompanhando essas questões trabalhistas e vendo lá os infortúnios dos trabalhadores, a gente não tem ideia, doutor, da multidão de gente endividada, super endividada nesse distrito industrial. Quando eu falo distrito, é as famílias amazonenses, né? E nós temos na cláusula da convenção coletiva nossa que na rescisão contratual só pode haver desconto de 30%. O que as empresas fazem? O cidadão faz o empréstimo consignado, né? Beleza, está pagando lá, descontando em folha, tranquilo. Até aí tudo bem. Aí ele é demitido. Aí a empresa, juntamente com o banco, esperto, quer descontar tudo que ele ainda vai estar devendo. Mas ele não entabulou um contrato parcelado, né? Aí eles querem descontar tudo, então eu fiz várias ações nesse sentido, que absurdo. Sim. Absurdo. Aí nós temos, devido isso aí, o sindicato colocou na cláusula convencional, aí já fica até um pouco mais fácil pra gente, que já é uma ação de cumprimento de cláusula convencional. É descontar, meu amigo, você fez o empréstimo, você assumiu o risco, né? O risco do negócio. E aí é meio que a força do sindicato, né? Porque imagina o empregado tentar brigar individualmente com o empregador.
a disparidade de força ali é muito grande. E é até bom falar isso aqui no podcast, é bom divulgar isso aí, porque se você for empregado do Distrito Industrial, tem essa garantia na convenção coletiva. Não é que você vai ficar sem pagar, mas que o banco, a empresa, encontre outros meios para fazer essa cobrança. Cobrança mensal, você quer o débito em conta. Agora, porque era consignado assim, mas o cidadão perdeu o emprego, o cara foi demitido, né? E um ponto muito importante para quem nos assiste, para quem está nos acompanhando, é que uma outra pergunta que eu vou fazer para o Dr. Valdir em caso de negociação, porque a reforma trabalhista permitiu isso, né, você negociar suas verbas rescisórias, a sua demissão justamente com o empregador. Então é muito importante você buscar um auxílio jurídico, seja de um advogado particular, a defensoria pública para te dar assistência, quando você for requerer um direito, para você ir orientado, justamente para você não perder direitos, porque às vezes a gente acha que sabe, vai lá e faz. Um exemplo clássico, nós temos o JEC, o juizado especial, que você pode ir você mesmo dar entrada na sua ação. Só que aí chega uma réplica, um recurso, e você perde. Já aconteceu muito de chegar cliente no meu escritório e dizer: doutora, eu fiz uma ação sozinha, mas eu perdi, eu queria entrar de novo. Não pode, coisa julgada. Você perdeu, passou seu prazo, às vezes o processo já está lá arquivado há muito tempo. Então é justamente que essa voz que vai lhe representar seja um defensor público, um advogado particular, mas que você não deixe de buscar um profissional para requerer o seu direito, que é como eu mencionei o caso da negociação trabalhista. Isso. Que uma moça chegou para mim, ela recebeu R$2.000 de rescisão, que ela negociou direto com o trabalhador, que nem era carteira assinada, e ela trabalhou 7 anos numa ótica. Recebeu R$2.000. Não, eu assinei tudo lá. E como assim? Assinei um acordo, veio uma advogada e tudo. Mas se for trabalhador do Distrito Industrial, a rescisão ela é obrigada a passar pelo sindicato, está na convenção, mesmo sendo acordo. Porque na realidade o que acontece? A reforma, ela apenas normatizou aquilo que já se acontecia na prática. E muitos faziam por vias transversas, né? Simulavam uma ação trabalhista para fazer aquele acordo e tudo por baixo do pano. Olha, eu vou contar a minha experiência antes de ser advogada, profissional, primeira vez que eu de carteira assinada. Pro meu primeiro emprego, sei lá, tinha 20 anos, sei lá, eu tive que fazer um acordo, devolver o FGTS. Eu nem pensava em ser advogado. Devolver o FGTS que eu queria continuar trabalhando. Aí o cara reduziu o meu salário na carteira, trabalho. Isso eu estou falando de mim, mas eu sei que tem milhões se identificando agora. Sim. Você ganha, a gente sabe que não pode a redução de salário. Para reduzir o salário, ele simulava uma demissão, no caso, ele me demitiu, tá tudo bonitinho no papel. Eu nunca deixei de trabalhar um dia. Aí fiquei só um período autônomo lá, terceirizado, e depois fui recontratado com valor do salário mais baixo. E eu digo para as pessoas não fazerem isso, mas eu já fiz comigo mesmo, que eu estava precisando. Então é por isso que eu me coloco no lado da pessoa. Poxa, porque você é burro, foi isso. Quando vem essa situação, eu olho para mim. Eu não vou chamar ela de burro, porque o burro primeiro fui eu. Porque só quem está naquela situação, vivenciando aquela dor, vai ser capaz de realmente mensurar aquilo que está acontecendo. Mas, então, por isso que no Sindicato Metalúrgico, a gente tem essa preocupação de normatizar na comissão coletiva. Porque o doutor sabe disso, nossos colegas, o doutor também, que a comissão coletiva, ela é um caderno de leis, tem que ser cumprido, é como se fosse um código civil. Olha aqui, às vezes eu falo com o diretor, chega lá, você não sabe, tu é um legislador, cara. Tu já pensou aquilo que é colocado na comissão coletiva, a empresa tem que cumprir, senão vai pagar multa, vai ter penalidade. Então, às vezes, o diretor sindical nem sabe a importância que tem. Né? Que ele é um legislador, um deputado, ele está fazendo leis. Porque a gente sabe que é humanamente impossível a CLT abarcar todas as categorias. Então, cada categoria tem suas peculiaridades. Né? Então, essa questão do acordo, o sindicato fica em cima, mas fica em cima assim. A gente não consegue se livrar também de uma situação que às vezes o próprio trabalhador procura. E às vezes quando já vem nos procurar, já é para desfazer, aí hoje ficou mais difícil, que agora está normatizado, que vale o acordado, que a ideia inicial foi que o acordado se sobrepõe ao legislado, que é também um pouco absurdo, né? Então, para que a legislação? É porque a pessoa é hipossuficiente de conhecimento técnico daquele tema, né? E a gente falando assim, é muito, muito bom essa dinâmica entre a gente, porque o Dr. Valdir já tem aí uma vasta experiência jurídica, né?
Eu sou jovem advogada, a gente se conheceu. Mas eu quero falar sobre isso, me dê essa oportunidade. Eu vou falar que a senhora fala que é jovem, mas o velho aqui foi seu aluno. Eu fui seu aluno, fui estudar, me inscrever na sua imersão. Vou lhe cortar aqui, vou te falar. Falando negócio do sindicato, vendo lá o pessoal do super endividado, aí eu falei, quando eu vi aquele, eu falei, poxa, eu tenho que ajudar essas pessoas. Ok, vou ganhar dinheiro, claro. Nós advogados vivemos de honorário. Vamos ser hipócritas dizer que a gente vive de ganhar dinheiro. Mas tem situações que nos dão a satisfação. E aqui eu posso revelar a nossa primeira ação, né, doutora? Nós fizemos junto. Olha que coisa bacana. O que é a magia, a mágica do estudo. Viu, doutor? Estude sempre, nós. Aí eu vendo aquela situação, a internet, a doutora Cristiane Quirino, imersão em direito bancário. Eu já tinha visto alguns cursos, até lendo autodidata mesmo, nada. Fazendo alguma ação de tarifa, ela falou no curso, olha, tarifa não é advogado bancário. Eu falei, então eu não sou advogado bancário. Ainda não sou. Não faz só advogado que só faz ação de tarifa, eu fiquei caladinho, não. Então não sou. Eu sou trabalhista mesmo. Eu nunca mexi com o bancário, não. Eu já tinha me aventurado em algumas ações de financiamento de veículo e tal. E fui fazer essa imersão. Até falei para ela, quero falar aqui, né, tecer loas, mas tem que ser justo. Eu falei, escrevi para ela, estar registrado. Foi o melhor curso que eu fiz esse ano, em 2024. Porque eu fiquei até impressionado que a gente é preconceituoso até com a nossa gente mesmo, né? A gente dá valor para um cara que está na internet falando que tu vai ficar rico, ficar milionário, e não dá valor. A doutora que é uma advogada empreendedora, montou essa imersão, fui lá, aprendi a tal, preocupado com nem sabia que tinha essa palavra, superendividamento, aprendi com ela, superendividada. E é uma lei, não sabia, aprendi lá com ela. Aí eu falei, doutora, então a senhora me ajuda, eu tenho um cliente aqui. Então bora. Aí nós foi o curso ano passado, né, doutora? Foi a última turma em novembro. Aí eu primeiro arrumei um cliente lá, não deu certo, eu falei, aí acertamos, fizemos a primeira ação de superendividamento. Poxa, que maravilha. Quando eu vi o advogado velho, perto aqui dos advogados novos, jovens, tudo aí com a garra, e eu, advogado velho ainda, me emocionando, eu falei, poxa, eu nasci para isso, é isso que eu quero fazer. Porque é claro que é o dinheiro, vou ganhar o dinheiro, vou na nossa honorário, nós estamos ali para fazer, mas ver aquele cidadão, eu vou falar só a situação, claro, preservar o nome, cidadão que ganha 11 mil reais, chega a 11 mil reais, um emprego, um salário bacana, um dinheiro, 11 mil que com hora extra dava até um pouco mais, mas que estava recebendo, sabe quanto, doutor? Zero. Caramba. Doutor, zero, e provado, eu não acreditei, eu não pensei que era só uma fantasia. Eu falei, cara, como é que tu tá vivendo? Tô fazendo bico. E a ajuda dos... O cara engenheiro, um emprego no distrito, carteira assinada, e vivendo, que falou, cara, como é que foi a situação? Aí essa ação procurei, não sabia fazer, confesso, fui estudar com ela me deu o estoque, fui fazendo, ela fez a questão pedreira, né? A mais difícil ela que fez. E nós fizemos, conseguimos uma tutela antecipada. Eu fiquei animado, eu falei, poxa, eu ainda estou me emocionando com. Até, mas que coisa bacana. Conseguimos, antes que fosse pautado a audiência de conciliação, o juiz concedeu a tutela antecipada, já para que o banco limitasse 30% do desconto dos empréstimos. Meu amigo, esse cara é Jesus Cristo no céu e Valdir Cristiane Quirino na terra. Porque é uma situação... Você sair de zero por mês para sobrar 4 mil do teu salário, tu não tinha nada, meu amigo? Justamente. Vai voltar a viver. Eu quero dizer, eu estou devolvendo, nós estamos devolvendo a dignidade desse cidadão. Sim. Olha, aproveitando um pouquinho o relato aqui do doutor, eu fico até arrependido de não ter feito o curso com a doutora Cristiane Quirino, porque a minha mãe divulgou bastante esse curso e eu falei, mãe, eu quero fazer esse curso, eu quero... Só que, infelizmente, eu acabei, por conta dos compromissos que eu já tinha, acabei não conseguindo me inscrever, não consegui acompanhar, o doutor está fazendo esse relato. Então, em primeiro lugar, eu já fico no aguardo aí, se tiver uma segunda turma, uma segunda oportunidade, eu com certeza estarei lá. Mas esse tema do superendividamento é muito interessante mesmo. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade para contar um breve relato de um caso que eu atuei no escritório. O que acontece? A gente entrou com uma ação de superendividamento baseada nessa referida lei. E a gente basicamente dizia o seguinte, realmente o nosso cliente ele tinha deixado atrasar algumas parcelas no cartão de crédito. Só que em razão dos juros abusivos aplicados pelo banco, aquela dívida estava se perpetuando.
Se fosse colocar assim no papel, nominalmente, ele já tinha pago muito mais do que ele estava devendo. Só que era juros em cima de juros, juros em cima de juros, e assim, sem brincadeira, sem aumentar nem um pouquinho. 25 mil reais que ele deixou de pagar no cartão viraram 100 mil. Então, assim, e ele ia pagando, ele ia passar anos pagando, ele nunca ia quitar, em razão desses juros rotativos e toda essa questão. Assim, a gente sabe que o banco vive de emprestar dinheiro, vive de juros, mas da forma que é feita em alguns casos, você nunca vai quitar. E o que acabou acontecendo? Só contando o desfecho do caso. Durante o processo, o banco, representantes do banco entraram em contato com esse nosso cliente, e assim, a dívida dele era algo em torno assim de 70 mil. Olha como é absurdo. Oferecendo para ele quitar toda essa dívida por 5 mil. E ele foi lá e quitou. Aí o que eu fiz? Entrei com uma petição, dizendo, olha, teve perda superveniente do objeto em razão da quitação, mas eu quero a aplicação do princípio da causalidade. Porque quem deu causa ao ajuizamento dessa ação foi o banco, ao aplicar esses juros abusivos. E foi fixado honorários em cima de 10% do valor lá da ação, que era mais de 100 mil. Então, assim, o meu cliente ficou feliz que primeiro a gente conseguiu eliminar, ele dividiu ali as parcelas de acordo ali, respeitando o mínimo existencial dele e tal, tudo mais. Durante o processo, quitou a dívida por um valor muito abaixo. E eu, logicamente, como advogado, ainda fico feliz de receber os honorários. Eu não sei se eu fico alegre ou triste, porque eu estou vendo aqui com quanto vai dar pro doutor esse honorário. Porque você já fez... Aí foi um caso interessante de superendividamento. Nossa, eu fico muito feliz com o relato do Leonardo, porque o direito, ele nos permite essas emoções. Já estou aprendendo essa aí que ele fez. Quando acontecer alguma com a gente, doutora, eu vou ter que fazer essa... Sim. Receber nossos honorários. E tem acontecido muito, né? Como o doutor falou, entrar em contato com o cliente para fazer a negociação, que poderia ter sido oferecido até um acordo dentro do próprio processo, né? Mas o que muitas vezes eles fazem? Fazem um acordo... por cima do advogado, por trás, uma coisa... Não, o que eu acho? O que eu percebi? Quer dizer... O que eu imagino, na verdade, que eu não tenho certeza, mas foi o feeling que eu tive. Os representantes do banco que entraram em contato... Foi advogado, doutor? Não, foi uma equipe especializada em acordo, uma equipe especializada em recuperação de crédito. Eles terceirizam, né? Então, assim, os representantes do banco que entraram em contato para recuperar o crédito talvez nem tivessem ciência da existência da ação. Então, assim, a gente fez o acordo porque era muito interessante. E depois trouxemos aos autos, noticiamos aos autos, né? Informamos o juiz que... Não tinha como ele não aceitar esse acordo, né? Não tinha como dizer, não vai fazer. Eu não estou aumentando nem um pouco. Era algo em torno de 70, 80 mil, que estou de 5 a 7 mil. Certo. Então, assim, famosa proposta irrecusável. Não tem como não. E ainda parcelado. Não, foi de uma... podia parcelar, mas ele... desse jeito eu vou pegar... Vou quitar isso aqui, vou matar logo. E aí... O processo encerrou da melhor forma. Poxa, e todo mundo saiu feliz, o doutor. Doutor, a dinâmica assim, do seu trabalho. Por exemplo, o senhor trabalha também com família? Qual é a área assim, específica, principal atuação? A maior parte da nossa atuação é relacionada à responsabilidade civil. Questões indenizatórias, né? Nós temos alguns clientes, a maioria dos nossos clientes são pessoas jurídicas, tá? Assim, eu diria 95%. A gente... não tem muito o costume, mas às vezes pegamos assim casos de pessoas físicas. Mas é mais voltado para a responsabilidade civil. Não, geralmente, tá? Em alguns casos pode ser que a gente pegue, faça assim. Não atuamos em família, não atuamos em divórcio, nem sucessões, inventário, nada. Fica mais na parte da responsabilidade civil, contratos ali. E é mais para esse foco que a gente está voltado na nossa advocacia. Olha que bom, que às vezes até os próprios donos das empresas trazem algumas questões suas, né, por já ter um vínculo com o escritório, por ser advogado que já cuida da parte jurídica, cuidar da parte física também, já tem aquela relação de confiança, né? Sim. Mas, doutor, eu quero ouvir as suas aventuras agora pelos interiores, depois do intervalo. Já falei muito, vou ficar calado, já falou bastante. Nós vamos dar... Então eu vou dizer que a entrevista individual, eu tô falha. Eu não vou interromper o senhor, não. A gente vai dar só um intervalo rapidinho aqui do nosso episódio. Daqui a pouco a gente volta falando de direito. A gente vai ver aqui o defensor público que vai falar para você algumas dinâmicas de como funciona a defensoria pública, né?
nem toda pessoa tem condições de contratar um advogado, dependendo também do seu caso. Então é muito bom a gente ouvir um pouco mais de quem vai poder lhe representar em alguma situação que você vier sofrer. Aguardo vocês daqui a pouquinho. Pod Castelo Finanças e Negócios, entrevistas sobre educação financeira, de que maneira podemos poupar dinheiro, organizar as contas pessoais e empresariais, as melhores ideias e negócios para o sucesso no empreendedorismo, a importância da inovação tecnológica aliada ao planejamento, visão estratégica e o uso de ferramentas adequadas para a satisfação dos clientes. Apresentação, Alohans. Acompanhem Pod Castelo Finanças e Negócios com a participação da população nas redes sociais do Portal Castelo. Conexões e Negócios, dia 6 e 7 de maio, no Hotel Intercity. Curso de imersão com a doutora em Comunicação e Linguagem, Carla Castelo Branco. Desenvolva suas habilidades para uma comunicação mais assertiva, oratória com propósito, relações interpessoais, gestão e empreendedorismo. Técnicas atualizadas que vão fazer a diferença na sua prática profissional. Inscrições no Simpla. Vagas limitadas. Mais informações, Castelo Connection. 929850082. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo. Voltamos com o Pod Castelo, a voz do direito. E agora nós vamos ouvir o defensor público, Dr. Osvaldo. Conte pra gente um pouquinho dessa vivência enquanto defensoria pública. Como é o interior? Compartilhe conosco. Olha, eu sou defensor público há 6 anos. Eu sou do concurso de 2018, salvo engano, o 3º concurso para carreira. Apesar do interior do estado do Amazonas já ter me proporcionado muitas histórias, eu só peguei cidades que estão entre as melhores do interior do estado, né? Eu passei por Parintins, um curto período de tempo, Itacoatiara, em que eu fiquei mais tempo, 3 anos, Manacapuru, e agora, mais recentemente, passei por Iranduba e sigo atuando em Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Mas, basicamente, nossos assistidos nos trazem muitas situações peculiares, né? Situações que não são rotineiras no nosso dia a dia, mas que ali na hora a gente tem que dar um jeito de resolver, de orientar, de dar uma orientação jurídica adequada ali para o nosso assistido. Mas assim, essas situações, apesar de serem inusitadas, a grande maioria das procuras da Defensoria Pública dos nossos assistidos são questões mais simples, são questões que para nós são questões simples, mas que para o nosso assistido muitas vezes é algo que tem grande relevância, né? Por exemplo, para a gente aqui, você ter uma certidão de nascimento, você ter um registro, você ter uma pensão é algo básico. Agora, ali para o nosso assistido, que tem, sei lá, 10, 15, 20, 60 anos e nunca teve um registro de nascimento, é uma situação muito... Aposentadoria também, né, doutor? Muitas vezes eles só procuram ter um registro ou ter um documento quando existe a necessidade de alcançar um outro direito. Uma aposentadoria por idade, por exemplo, enfim. Nós já pegamos situações de assistidos com 60, 70 anos que nunca tiveram documento nenhum. E aí, por conta de uma necessidade, por exemplo, muitas vezes indo no SUS, eles exigem algum documento, o que não deveria acontecer, mas enfim, às vezes exigem. A gente vai atrás, eles procuram e o primeiro documento daquele assistido com 60, 70 anos. E às vezes a pessoa ela nem lembra a data do nascimento, né? É muito comum. Data de nascimento não lembra, o local de nascimento não sabe, nome do pai, nome da mãe. Eu trabalho com agricultura, né, no campo. Muitas vezes eu trabalho no campo e aí a gente tem que se cercar. A parte que o direito nesse caso facilita é que se trata de um procedimento de jurisdição voluntária, né? Então a legalidade estrita às vezes é superada porque aquela situação fática tem muito mais relevância do que o que diz a lei efetivamente. Então, acaba que, não havendo indício de nenhuma fraude, acaba que existe uma certa razoabilidade por parte dos envolvidos para que aquele registro e a cidadania daquela pessoa, a dignidade dela ali seja materializada naquele documento. E o que o doutor falou me remeteu a uma lembrança familiar, né? Porque eu sou do interior do Amazonas.
E a minha família, ela é uma família, assim, a maioria com pouca instrução, né? Dos filhos da minha avó, que foram 19, 5 só conseguiram concluir uma graduação. Minha mãe só tem o ensino médio. E o meu avô foi tirar a certidão de nascimento depois de velho. Porque quando ele ia se aposentar. Porque o que acontece? Você chegava no cartório, chegava o pai, chegava a mãe. Como é o nome da mãe? Como é o nome do pai? E registrava o menino. Só que o meu avô não sabia ler, não sabia escrever e nunca tirou. Quando ele foi tirar para se aposentar, ele tirou, o nome dele era Augustinho, escreveram lá Augusto. Augusto. E todos os meus tios, minha mãe, saíram com Augustinho. E aí, como ele não sabia escrever, né, ele falou assim, chegou pra minha avó e falou, minha velha, eu fui lá no cartório, cortaram metade do meu nome. Puxa, porque ele não sabia escrever, mas ele sabia o tamanho do nome dele. Mas sabia a métrica, tava né? errado, que faltava a letra. Então, inclusive a minha avó ela nem pôde receber a aposentadoria dele, por quê? Porque todos os filhos dela, como comprovar, eram com nome diferente. Porque o nome não era o mesmo que foi registrado no óbito. Só tem um filho que o nome tá certo, a gente briga que ele é adotado. Mas é uma realidade, né, do interior. É muito, muito, muito comum mesmo. E aí acaba que toda a família precisa retificar o documento, né? Corrige primeiro do pai, no caso do seu avô. Do meu avô. E depois de todos os que dele vieram. Situação complicada. Mas basicamente as questões, os carros-chefe da Defensoria Pública são essas questões voltadas a registro público, muita coisa voltada a registro público, e questão de família. É até um cenário um pouco triste porque a questão da família, sobretudo relacionada à pensão alimentícia, ocupa muito a agenda da Defensoria, né? E, em tese, era para ser algo que o bom senso resolveria. E até aqui em Manaus também, né, doutor? Pensão alimentícia também. Eu digo em âmbito estadual. Quando eu advogava para o Sindicato dos Transportes Especiais, o CID Especial, fui chamado pelo presidente, tive que colocar, por força de contrato, doutor, o senhor vai ter que atender família. Era uma área que eu sempre fugi, porque tem umas situações que mexem um pouco com a gente, sabe? Com criança, idoso. Aí eu falei, não, eu gosto muito, era muito bom na faculdade, mas sempre foi ao meu encontro dessa situação. E a pensão alimentícia, infelizmente, esse motorista que trabalha em transportes especiais, tinha muita demanda. Eu vivia na ação discutindo família, divórcio, desde, né? Tem muito também, para o sindicato, tem muita demanda disso aí. Eu tive que colocar no contrato. E tinha umas situações quando envolve criança, busca e apreensão de menores. Já fizeste, doutor? Não. Participou? Não tive oportunidade ainda. Já participou, doutor? Busca e apreensão de menor? Algumas. É uma situação complicada porque... Poxa vida, é de doer, né? Geralmente situações que as pessoas trazem mágoas, né? Daquele divórcio, daquela separação, e muitas vezes isso acaba prejudicando ou adiando uma solução para aquela situação que deveria ser simples. E muitas vezes a gente percebe que quem acaba pagando o preço daquilo é um filho, uma filha, um adolescente, uma criança, que é a única pessoa que assim, não tem culpa nenhuma de nada e que é a que menos tem condição, né, de desenvolvimento psicológico em tese emocional para resolver aquela situação. Eu tô atuando num processo de inventário que, poxa, eu vou cuidar de patrimônio, inventário, ok, tranquilo. Lá no meio do caminho, agora, recente, vi a situação até na televisão, confusão. E esse inventário tramita em Espírito Santo. Mas a minha cliente mora aqui em Manaus, me contratou, eu para representar ela como parte lá do herdeira, né? Tudo tranquilo, caminhando. E o inventariante era o irmão dela que morava aqui em Manaus. Lá pelas tantas ele morre. Aí, meu amigo, veio à tona toda aquela construção familiar. Tinha uma criança, tem uma criança de 12 anos, que é o filho dele, mas a mãe já mora fora. E quando ela veio me contar, eu não vou dizer que eu chorei, mas fiquei sentido da violência, do abuso que essa mãe fazia com essa criança. É de indignar, e os algozes, doutor, o senhor deve ter visto muito isso na sua atuação, os algozes são dentro de casa, rapaz. Não é a rua. O doutor Osvaldo atua no criminal, né, doutor? Também. Como eu falei aqui antes da gente iniciar, no interior do estado, nas unidades da região metropolitana, em que só tem um defensor público, nós somos clínicos gerais, né? A gente tem que resolver, o que chegar lá a gente tem que dar uma orientação, ainda que não seja da nossa atribuição. Por exemplo, o doutor Valdir estava falando sobre direito do trabalho. Nós não atuamos na Justiça Federal, então, em tese, a atribuição é da Defensoria Pública da União.
Então, nós remetemos, nós orientamos, nós, enfim, só não demandamos judicialmente, mas o encaminhamento para o assistido nós temos que dar. Em relação à nossa atuação na área criminal, sim, eu sou titular hoje em Manaus da 8ª Defensoria Pública Criminal de Primeira Instância, que é vinculada à 9ª Vara Criminal. E nós vemos de tudo, sobretudo no interior, que somos clínicos gerais, né? Isso que o doutor falou, que os algozes geralmente estão dentro de casa, é uma realidade que infelizmente nós vivenciamos, sim. Vemos muitas negligências que são praticadas pelos próprios pais, pelos próprios avós, às vezes tios, tias, enfim. Mas tudo isso não dá para deixar de lado, que é uma realidade de pessoas que são socialmente vulneráveis, né? Que não têm acesso a direitos, que não têm acesso às estruturas públicas, que muitas vezes estão marginalizadas, no sentido de não serem lembradas mesmo pelo Estado. E aí, é longe de mim julgar quem está naquela situação, mas a realidade é essa, que muitas vezes dentro de casa nós temos quem coloca aquela situação de risco para uma criança e para um adolescente. É bem delicado, né? Essa dinâmica do direito, né? Aqui a gente está falando, minha especialidade é direito bancário, mas eu atuo em outras áreas também. O doutor Valdir, consumidor, trabalhista e bancário, você aí falou muito bem sobre a responsabilidade civil. É porque às vezes, doutora, não é que a gente queira ser clínico geral, mas a gente está começando a falar de indignação, mas tem coisa que a gente vai querer fazer porque dessa indignação tem que gerar solução. E essa de família, quando envolve criança, puxa, é complicado. E quando você vê uma mãe que abusa da criança, o pai, com os casos que ela tem. E é como o doutor Joaldo falou, se a gente perder essa sensibilidade, essa indignação, a gente está na área errada, né, doutor? Deixa isso. Todo dia tem que estar com o espírito renovado para tentar realmente, como a doutora bem iniciou o podcast, ser a voz do direito para alguém, né? Todo dia você renovar o seu espírito, sair de casa preparado para fazer a diferença na vida do cidadão, daquela pessoa que confia em você, confia no seu trabalho e tá sempre com astral, com ânimo para enfrentar todas essas adversidades que surgem na nossa profissão, né? Surgem. E eu acho muito, muito bacana, assim, a gente conversando ainda há pouco, que eu falei pro doutor Valdir que eu sou uma jovem advogada, mas a gente tem essa sede, essa vontade realmente de fazer justiça, né? Aquele senso, independente de quem tirou a B recente, de quem já está aí na jornada há muito tempo, a gente dá uma cansada ali quando a gente vê quando leva uma... Mas doutora, o meu diploma, como ele é antigo, ele já perdeu a validade. Perdeu não. Não, mas como é que eu vou validar esse diploma? Continuando estudando. Isso. Se aquele que eu estudei, estava na mudança do Código Civil. 2002. Nossa. Então, quer dizer, já entrei me adaptando, estudando. Eu já fui no CPC. 1916, 2015. Né? E 2002 está nessa... Ou seja... 2015 eu estava na transição. Então, quando eu digo perder a validade, é porque... Por que eu procurei a senhora e vejo os cursos? Porque a gente tem que se atualizar. Sim. Se eu não tivesse feito só a imersão, não teria feito a ação, a gente não estaria rindo, satisfeito, feliz. Outra parte feliz de que eu consegui resolver o problemão dele, né? Que é um problemão imenso. Mas estudando. E eu achei muito... Estudo salva. Eu achei muito legal a história do Dr. Leonardo, né? Que ele compartilhou aqui no intervalo, porque o comprometimento... Eu gosto muito de estudar. E tanto eu criei um péssimo hábito, eu desenvolvi insônia. Num período que eu estava estudando muito, então eu dormia tipo 3, 4 horas. E hoje eu tenho dificuldade para dormir, então o que eu faço? Eu vou estudar, tô sem sono. Então eu acho isso muito bom, eu acho muito... o meu avô, por ser uma pessoa que não tinha instrução, ele dizia assim, minha filha, ele que me criou, né? Desde que eu nasci, ele dizia, podem tirar tudo da gente, menos o nosso conhecimento. Isso. E eu sempre lembro disso. Você pode ser rico aqui e no outro dia você fale, você vai à falência. Nós tivemos aí a pandemia, que muitas empresas quebraram, a pessoa ficou sem nada. Mas o que você aprendeu, ninguém tira. E aí, ouvindo o Leonardo compartilhando, né, um pouco da trajetória dele acadêmica, eu fiquei muito feliz, assim, de ouvir, porque quando a gente é jovem, a gente é muito subestimado, né, em relação à experiência, conhecimento, principalmente numa área de tanta responsabilidade como é o direito. Não que as outras não sejam, mas a gente tem um peso maior, que a gente está lidando com o problema de uma outra pessoa.
E é muito bacana ouvir isso, né? Esse compromisso, dedicação. Ele começou cedo estudou para defensor Ele público, começou cedo na faculdade já com esse ímpeto, né? E já Mas tá deixa eu fazer uma formado pergunta para mais de ele. Tu sempre quis ser advogado, ou tu sonhou em ser juiz, promotor, delegado, defensor, ou tu já meteu assim, olha, você isso aqui... Tem concurso da Defensoria vigente aí. Olha aí. Eu já quero puxar pro lado dele. Assim, olha, se a gente voltar um pouquinho mais para a época da escola, até ali, antes de chegar no ensino médio, eu queria ser médico. Ou pelo menos sonhava, porque quando a gente é criança ou adolescente, a gente idealiza uma profissão, né? A gente idealiza, assim, enfim, uma vida profissional. E naquele momento eu achava que era medicina. Só que eu, ao mesmo tempo que fui crescendo e tendo mais conhecimento sobre, enfim, do que a vida mais à frente, do que a vida adulta me esperava, e assim, tendo um pai, um tio, um avô, 2 avós advogados, eu falei, não, acho que é a área do direito. Então, no ensino médio, ali no primeiro ano, eu já me foquei para a área do direito, mas em relação ao direito em si, eu sempre quis ser advogado, e se fosse para prestar um concurso... Defensoria Pública, né? Já vai te escrever? Olha, eu não descartaria, mas eu daria preferência para procuradoria, seja municipal ou estadual, porque obviamente é um concurso que a gente pode continuar advogando, né? Não contra os entes públicos, procuradoria, mas pode continuar advogando, que é minha paixão. Doutor, deixa eu te falar uma coisa. A minha melhor fase da minha vida, eu tive a graça de, quando eu estava no último semestre de faculdade, eu fui trabalhar no maior escritório de Manaus, que é a PGM, que é a Procuradoria Geral do Município. E aqui quero registrar o agradecimento ao Dr. Rafael Albuquerque, que na época, hoje é Procurador-Geral do município, na época era colega assessor, e Dr. Franco Júnior, procurador do município, Dr. Ananias, que é procurador federal, porque ali você é como uma defensoria, a PGM, chega a demanda de tudo que é situação. Uma escola, né? E ali é uma escola, foi o tempo que eu fui mais feliz, porque eu não era advogado ainda. Aí chegou outubro, chegou o procurador, na época o doutor Ananias Ribeiro, chegou assim, Valdir, quando é que tu vai passar? A OAB é quando? Aí a OAB ia ser só em dezembro, na época, faz muito tempo isso. Já foi minha primeira briga como advogado sem ser. Nossa turma brigou para que fosse antecipado o exame da ordem. Olha só. Aí eu falei, não, aí passamos para outubro, eu fui para minha formatura já como advogado, só não tinha carteira, mas já estava aprovado no exame. Aí cheguei pro doutor Nani, olha, passei no OAB e tal, então eu tenho com a Procuradoria do Meio Ambiente e Urbanismo. Poxa, é uma maravilha. Eu achei que ele ia dizer, eu não gostei. Não, foi maravilhoso. Eu carrego só até os meus amigos. Foi ali que eu fui aprender a fazer uma contestação de verdade, escrever, realmente com os papas da escrita. Eu era um grande colão de petição, de pegar de modelo. De modelo de petição. E ali eu sou bastante grato, tenho que fazer essa homenagem para você. Procuradoria, isso está corretíssimo. Vai te dar liberdade, é isso aí mesmo. Você vai continuar a advogar, só não contra, no caso foi o Estado, foi o município, não contra o ente público que você está fazendo. Mas você vai poder deixar o escritório, mas é o sonho. Antes de ele passar no concurso dele, ele tem que fazer minha imersão. Vamos. Aliás, eu já até provoquei nele, que ele ficou chateado com a mãe dele, que a mãe que não deixou fazer. Não, E doutor Osvaldo, assim, o senhor é daqui de Manaus, do Amazonas, no caso? De coração, né? Eu moro aqui, na verdade eu nasci em Belém, eu sou de 1990. Ai, eu amo Belém. Eu nasci em Belém, mas muito cedo saí de lá e morei em Manaus em 99, por um ano provisoriamente, e voltei em 2005 e desde então estou em Manaus. Então, Manauara de coração. Já é cidadão. Paraense. Não sabia, tô sabendo. Vizinho. O governador é paraense. Sim. Olha, eu gosto muito do Pará, mas eu gosto, não sei se é por eu ser do interior, mas eu gosto muito de interior. A gente, é um tratamento diferente. Eu também gosto. A gente é muito acolhido. Olha, quando eu vou lá, eu tenho uma cliente que quando ela sabe que eu tô lá, ela leva açaí pra mim, ela leva farinha, ela conversa. Apesar dela não açaí, olha aí. Conversa. Olha o acolhimento dela, é açaí. muito bom porque o pessoal te trata assim, poxa, é muito diferente. Inclusive, vou pra lá agora dia 30 trabalhar. Eu sempre falo que se Itacoatiara não ficasse a 250 km de Manaus, eu estaria lá até hoje. Porque eu adoro aquela cidade, eu acho um povo sensacional, gosto muito de lá, fiquei extremamente adaptado. E é curioso porque assim, eu falei no início que o nosso trabalho é gratuito, mas a gratidão do nosso assistido geralmente extrapola aquele mero muito obrigado, um abraço. Já recebeu galinha, óbvio. Eu não tinha outra pessoa amigo que lhe recebia. Eu fui defensor. Toda semana a cliente recebia uma... Eu fui defensor por um período em Manacapuru e o nosso polo pegava toda a região ali.
de perto, né? Anamã, Nori, Beruri, Capiranga e Novo Airão. E eu ficava vinculado a Anamã, que fica muito perto de Codajás, que é, dizem, a terra do açaí. Os nossos assistidos, de vez em quando, muito gratos, levavam litros e litros de açaí pra gente, aí, pô, eu passava... E tudo Pará, né? Alguns dias, não, mas eu passava alguns dias lá, chegava com um carregamento de açaí, eu não tinha onde colocar, o frigobar do hotel cabia, sei lá, 3, 4 litros de açaí, eu tinha que sair distribuindo pela cidade. O pessoal do fórum, se o pessoal de Anori estiver assistindo aí, distribuía muito açaí lá pro pessoal da Justiça. Todo mundo me adorava por causa disso. Quando não era Tucumã, sacas e sacas de Tucumã. Muito legal. O nosso assistido, ele pode não ter acesso a muita coisa ou a muitos bens materiais, mas a generosidade costuma ser uma nota marcante. Eles são ricos daquilo que o dinheiro geralmente não proporciona, né? A gente vê muita gente que tem tanto, mas que é arrogante, petulante, que não consegue ser grato. Os nossos assistidos exercem a gratidão de maneira muito bonita. Eu, enfim, já passei por inúmeros episódios assim, é bem gratificante. A gratidão precede. Se emociona, né? Isso não tem preço, né, doutor? Não tem preço. Eu tenho muita admiração por esse viés da defensoria, porque, bom, isso vai muito sobre princípios, isso é muito pessoal, claro, né? Cada um tem sua forma de ver, mas é muito bonito, é a forma que eu atuei em alguns casos também, assim, que pessoas que não tinham como pagar os honorários, assim, eu falei, não, vamos resolver, e só de ver ali o brilho no olho daquela pessoa, eu já me preenchi e falei, tá pago. Assim, não pra ela, né? Pensei comigo, não. Mas agora tem um detalhe, doutor. Essas causas pro bonos, a pressão é a mesma, né? Recebendo ou não, você vai receber. É a mesma. A pressão do cliente é a mesma. Mas como eu falei, aquela sensação da responsabilidade muito grande que recai sobre a gente, né? No caso da defensoria, a gente costuma dizer que o nosso assistido já teve muitas portas fechadas até ele abrir a da defensoria. E muitas vezes a gente precisa, por termos assistidos que geralmente não têm acesso a estudo, enfim, a conhecimento, eles não conseguem explicar o que eles estão querendo ali, sabe? Assim, aqui a gente dificuldade de se expressar, exato, né? Não tem, e aí a gente tem que ouvir, uma escutativa muito, às vezes, demorada, para a gente conseguir identificar, bom, o que ele está querendo é aquilo ali, o que ele está buscando é isso, o que ele está buscando é aquilo. E é um trabalho de ouvir mesmo, de atender com cuidado e, lógico, eu já passei por inúmeros municípios do estado, hoje eu atuo aqui em Manaus, eu não tenho condição de atender todos os assistidos por quem eu já atuei, tem uma equipe por trás, que é assessores, enfim, estagiários, uma equipe que faz com que a Defensoria Pública ande, todo mundo tem essa missão, né, de conseguir escutar, conseguir identificar e colocar numa petição ou num ofício, num requerimento, numa requisição, aquilo que o assistido está buscando. Então essa parte do assistido buscar a defensoria, abrir a porta da defensoria quando outras já foram fechadas, é algo, ele deposita na gente ali uma esperança muito grande de ser realmente quem vai conseguir finalmente entender o que ele quer, ouvir com cuidado e buscar. Doutor, até aqui em Manaus a gente tem que parabenizar vocês mesmo. Eu, do outro lado também, quando participo da questão da vara de família aqui em Manaus, e tá lá outra parte de advogado, chama o defensor, eles estão sempre atuando lá. E eu vejo os defensores aguerridos. Vão pra cima, eu já tive embate. É bom falar para os colegas que estão começando a advogar, que não levem para o pessoal a questão Só contar só uma historinha aqui rápida. Quando, antes da reforma trabalhista, tinham várias ações e tal, aí um colega advogado estudou comigo, poxa, vocês entram com muito processo, sindicato, sei o que. Eu falei, meu amigo, ajoelhe hoje na sua casa, agradeça a Deus, porque é o processo que vai nos alimentar, que vai mover a máquina do judiciário. Quando veio a reforma, que os processos desabaram, ele perdeu o emprego lá no escritório, não precisou mais tanto advogado. Então, quer dizer, nós temos que ser, falando da gratidão, a gratidão precede nosso sucesso, a nossa glória. Tem que ser grato mesmo. Ser grato aos nossos professores, doutor. Eu sempre gosto de falar, de lembrar dos professores. Doutor Bruno Cavalcante, doutor Carlos Alberto. Quer dizer, nós fomos formados por esses professores que a gente tem que ser grato. Quando eu encontro, quando a gente chama, doutor, poxa, agora nós somos colegas, já fui teu aluno. Né? Então, isso que a doutora fala, você sempre fala, não gosto de nada, eu sou uma jovem advogado, nada.
Nada, cheio de especialização, competente, escritório lotado. Nada, esquece esse negócio de novo. O velho está se juntando com o novo para aprender, a gente está aqui para aprender. Mas tem que ser grato aos nossos... A verdade é que a idade acaba sendo uma barreira, né? Muitas vezes. Eu já tenho 13 anos de OAB. Eu tirei a OAB em 2012. E imagino que o Léo e a doutora também tenham enfrentado isso no início. Onde eu chegava, mesmo sendo advogado... Sabe o que foi que ela me disse? Eu vou abrir aqui na podcast, na informal. Mas ela falou, mas doutor, como é que pode o senhor... Eu era o único velho da turma dela na imersão. E ela assustada, toda aquela juventude. Eu falei, mas doutora, mas eu tô aqui para aprender, a senhora é professora. Nesse assunto, a senhora é doutora, é professora, eu vim aqui aprender. Mas geralmente as pessoas mais novas têm que provar 2 vezes a sua capacidade, né? As pessoas, geralmente a gente atua com promotores e juízes, sobretudo aqui em Manaus, já tem muitos anos de carreira, e às vezes eles olham meio que de cima para baixo, assim, Às vezes, quase sempre. 20 e poucos anos. Não, mas isso é sempre. Isso é sempre. O Léo parece que tem 15 anos, eu já quero... A gente vai viver com isso a vida toda. Né? Porque por mais que a legislação fale que nós somos iguais, o juiz falou tudo, não é. Vamos ser sinceros, na prática não é. Né? Não é, e tem sempre aquela situação que o advogado tem que sofrer mais, não tem jeito, é da profissão. E eu fiquei sabendo que vocês jogam futebol. Sim. Gente, olha só, nós temos 2 atletas aqui. Olha, vou te falar que ultimamente eu tenho feito uma transição para outro esporte. O futebol tá ficando de dominó, não? Esse aí eu sou forte também, tá? Aí eu gosto. Mas eu tô ultimamente correndo, eu deixei pro Léo aqui. Sério, Léo? Assim, a gente... Ele tá sendo muito humilde agora, ele é o craque do time. Ele é goleiro, ele joga mesmo, joga. Conversa fiada. Não, eu só vou fazer um breve comentário. No ano passado, ele fez gol na final. Na Arena da Amazônia. Craque. Verdade. Então, assim, fez gol, deu assistência. Então, assim, esse cara é um craque. E então, o nome do time? O nome do time é... O maior da OAB. O maior da OAB. O único time que tem 4 títulos na categoria livre. É a humildade de vocês, né? Que é o Transação. O que é bacana é a humildade. Mas é difícil, doutor, manter a humildade. Nosso time é realmente muito bom. Meu Deus do céu. Muito bom, tricampeão seguido, único tetra. O forte de vocês é a humildade, meu pai. Eu tenho um colaborador que joga no time, como é que é, meu Deus, é de pensão alimentícia, alguma coisa... Pensão judicial, será? Acho que é alguma coisa assim. Tem habeas corpus, né? Tem. E aí eu tava vendo que tem muitos nomes, né, Não, todos os nomes são relacionados, né? Tem uma apelação, tem um alvará de soltura, tem uma contestação, tem o recurso extraordinário, nosso é o transação, né? Tem o memoriais. Né? Sim, tem esse time também. E são bastante time que tem dentro da AB. Inclusive o Pensão, o time do seu amigo, foi o time que nós vencemos na final passado. Então, tá no YouTube, tá? Esse jogo tá no YouTube. Tá no YouTube. Tá gravado. Então aí, pessoal, confira aí no YouTube, procura lá. Doutor, vamos ver se... Depois escreve uma mensagem, doutor, ver se realmente eles jogam bola. Que aí não tem como saber. Eu sou sedentária, né? Tô aqui no sedentarismo, mas vou me inspirar no jogo, porque tem um time feminino também, tem, tá crescendo. Uma colega minha foi pra Dubai jogar lá. Eu participei desse time do Amazonas Legends. Isso, que é capitaneado pela Larissa Frutuoso. Ela mesma. Eles foram pra Itália, né, também? A gente jogou na Itália, eu fui artilheiro desse campeonato, inclusive, com 8 gols. Rapaz, é muita viagem. Eu fui artilheiro desse campeonato na Itália no final de 2023. Infelizmente a gente não foi campeão, era um campeonato de nível alto. Nós fomos assim com poucos atletas. Mas esse campeonato é quantos advogados? Não, só de advogado. Mas é de outro país? De outros países. O campeão foi a Grécia. Muito legal. E aí, a gente foi com 9 atletas. Então vocês ganharam aqui, o Brasil foi pra lá. Não, esse da Itália era um outro projeto. A gente teve uma peneira aqui, também capitaneada pelo Amazonas Legends, que é da Larissa. Ela montou uma equipe forte ali, éramos 9 e fomos. A gente poderia ter chegado mais longe se tivesse mais atletas, mas assim, era jogo de manhã, de tarde, futsal, só tinha 2 reservas. Nossa. E mesmo assim, entre 16 ou 17 equipes, a gente ficou em terceiro lugar. Nossa, olha só. Então,
pô, tá satisfeito com o campeonato internacional. Só de vocês terem ido representar um time da OAB, né? Eu não sei se tem vínculo, né, com a OAB, o time, ou é um time independente. Não, a gente teve o apoio da OAB, mas vínculo não tinha, não. Não tinha, não. Mas mesmo assim, você sair daqui pra jogar com outros advogados, nossa, eu parabenizo vocês. Não saia do time, doutor. Outro viés aí da tido muito advocacia. recurso, né? Contra a ata, cheio de recurso lá, né? Sim, eu imagino. Reclamação. Mas o futebol, apesar de não ter sido inventado no Brasil, acho que o futebol ele é brasileiro, né? Não tem como não. Gente, olha, eu agradeço imensamente esse bate-papo com vocês. Eu acho que se a gente deixasse, a gente passava a tarde toda aqui conversando, virando pela noite. Mas foi muito bom ouvi-los, né? Essa vertente da Defensoria Pública, né? Porque a gente sempre está do lado enquanto advogado ali particular. Eu acho que eu falei demais, realmente eu falo muito. Não, mas a gente tá junto, porque eu também falo bastante. Deixar eu falar, fico... E assim, trazer essa informação para o público, de buscar informação, de ter acesso aos seus direitos. A gente falou hoje da função da Defensoria Pública, né? Que como o doutor mesmo falou, às vezes para pegar uma certidão de nascimento, que para você é uma coisa simplória, mas para uma pessoa que até mesmo não sabe escrever, não sabe se expressar, é muito gratificante. Temos aqui o Dr. Valdir, que já é mais experiente, mas ouvir também a trajetória do Léo. Não tem problema. Velho é o mundo, como diz a minha avó. E assim, a trajetória de vocês, eu acho que está aqui entre o mais jovem e o mais experiente, ter o doutor aqui no meio, nessa vertente. Foi um prazer atender vocês aqui. Prazer estar aqui também. Deixem aqui o Instagram de vocês, né? Até mesmo para o público conhecer quem está divulgando o seu trabalho. Não sei se o doutor é ativo nas redes sociais. Olha, ultimamente eu estou sendo ativo só na corrida. Minhas redes sociais são voltadas basicamente a isso. Falo também de Defensoria Pública. Ultimamente eu tenho tá rolando um mutirão de júris do Tribunal de Justiça. Eu tenho participado bastante dos júris e posto uma coisinha ou outra por lá. Minha rede social é omneto1. Quem quiser acompanhar, fica à vontade. E eu queria agradecer o espaço aqui, o convite da Carla, do Leonardo. Foi muito legal, um bate-papo descontraído e sempre que vocês precisarem, eu me coloco à disposição para vir aqui, para, enfim, auxiliar e prestar mais esclarecimentos acerca do trabalho da Defensoria Pública e mostrar para todo mundo que a gente está presente, que a gente está disposto e está sempre de braços abertos para atender da melhor maneira possível o nosso assistido. Então, obrigado mais uma vez e até a próxima. Também agradeço aqui a oportunidade, é a primeira vez que eu estou participando de um podcast, então agradeço aqui o convite da doutora Carla, do Portal Castelo. Foi um prazer compartilhar aqui um pouco da experiência com os colegas advogados aqui. Vou deixar meu Instagram também a maioria das postagens é pessoal, mas também tem muito profissional, tá? E é Leonardo Castelo com 2 L's e... Bom, agradeço o convite, como eu disse, e uma próxima oportunidade, precisando, posso estar sempre por aqui também. Agradeço. Dizem os entendidos em marketing, acho que a doutora pode confirmar, que o Instagram tem que ser assim, um mix de pessoal com, né, doutora, não é isso? Senão fica uma coisa muito rígida, só profissional, né? Tem que dar essa misturada, essa não pode ser só encaixado. Minha rede social é o Valdir Barrugem Advocacia, estou atuando, eu participo de um programa toda terça-feira, que eu já vou adiantando que você vai ter que ir lá comigo, a gente fazer Agora é 1 hora, passa rápido lá, né? Aqui também. Passa rápido, tem que... Programa, falei até pro doutor, falei, programa uma pauta, não consegue, chega nem na metade. E falando sobre essa questão, então estou atuante nessa questão de informar, né? Toda terça-feira na FM do Povo também tem espaço desse programa. É verdade, o trabalhador, que lá... Como eu disse pro doutor, a gente está falando de uma situação e vem outra, o ouvinte liga, aí tem que saber. E a bola que segue é na guerra. E estou no Sindicato Metalúrgico já há muitos anos, atuo nessa área sindical há muitos anos e estou começando no bancário pelas suas mãos, né? Então eu quero lhe desejar um continuado sucesso. A senhora é uma advogada empreendedora, só lhe desejo sucesso, porque a senhora crescendo, todos nós crescemos com a senhora, tá? Eu sou daquele que eu penso que nós temos que ser unidos, esse negócio de estar brigando, isso não adianta. Essa competição é só na hora do processo. Ganhou ou perdeu, continua colega, a gente vai se encontrar de novo num júri, como o doutor que faz júri, né? Então a gente eu desejo ao doutor, ao defensor, ao nobre colega, ao jovem advogado, brilhante. Ele nem falou que ele foi em Washington, né? Não deu tempo, né? Vai ficar próximo do podcast. Ele nem falou de Washington. A gente vai falar um dia só da Itália. É só da Itália. Falta falar de Washington. Então, lhe desejo, parabéns, muito obrigado. Fica à disposição.
Se quiserem escutar um advogado falante, porque eu falo muito, desculpa. Tá todo mundo Interrompi. junto falando bastante. Eu fiquei impressionada aqui, viajante chiquíssimo, é só viagem internacional. O máximo que eu fui foi ali no atleta, interior, né? Acabou indo pro esporte, que eu nem um fui açaí. federal. Mas agradeço, né, a todos os que estão nos assistindo. O Podcastelo, a Voz do Direito, ele fala justamente disso, de trazer voz, tirar dúvidas. Você que está aí nos assistindo, que deseja saber de algum tema específico, quer sugerir, quer fazer uma pergunta, sinta-se à vontade de entrar em contato com a gente no nosso telefone e trazer essas sugestões, né? Que justamente o objetivo e o projeto do podcast é justamente falar sobre direito, né? A gente tem aí diversos temas relevantes na sociedade. Tivemos, principalmente no mês de abril, a gente falou sobre a conscientização ao autismo, né, que não é só nesse mês, mas que também é todo mês. Então são temas que você pode estar nos sugerindo e você pode vir aqui também nos tirar dúvidas. Siga também o Portal Castelo, temos mestres em várias áreas para trazer artigos com muita informação, muito conhecimento. E como eu compartilhei ainda há pouco, o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? Então, estudar, ler, nunca é demais. Vamos morrer estudando, né? Isso mesmo. E eu aguardo vocês no nosso próximo episódio. Podcastelo, a Voz do Direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo.